Teoterapia e manejo teoterapêutico. Nós estamos, convidando você para mais uma jornada. Teoterapia e manejo teoterapêutico tem a ver com os fundamentos, próprios fundamentos epistemológicos desta caminhada da atividade teoterapêutica. A minha vida na teoterapia, uma vez teve um toque de um autor chamado Haroldo Ellens. Tanto que de vez em quando eu confundo Alberto Ellens com Harold Ellens. Essa obra aqui foi muito interessante porque ela foi um ponto de partida em toda a minha perspectiva teoterapêutica, porque foi o primeiro teólogo, psicólogo, que começou a falar sobre esse tema, olha, a graça de Deus e a saúde humana. E ele vai falar sobre esse grande dilema humano que é essa ansiedade vital e quais as consequências de uma psicoterapia conectada com a teologia da graça divina. Foi o começo da ideia do terapêutico para mim. E ultimamente, o último livro que eu li que me deu um novo encanto nesse assunto foi um cientista chamado Bruce, né, que escreveu sobre a biologia das crenças. Ao longo do curso eu vou retomar esse autor. Mas o grande segredo de tudo está nesta palavra. Depois eu vou aprofundar mais isso, mas neste primeiro momento eu quero colocar essa palavra que foi fundamental no início da minha perspectiva teoterapêutica, porque eu estava em Jerusalém, num congresso, a, a palavra veio de David Davis, e ele leu esse texto que alterou todo o meu destino, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer. Isso me chamou muita atenção porque ele deu uma ênfase no hebraico dizendo para que se aumente o seu governo de modo sem fim. Na nossa tradução diz e venha a paz sem fim. E ele coloca que no hebraico o sentido é que o que vai crescer em você de forma ampla é o governo de Cristo. E esse governo de Cristo deve atingir o nosso espiritual, a nossa mente, vontade e emoções, mudar a nossa mentalidade, a qualidade das nossas emoções, a expectativa da nossa vontade, atingir o nosso corpo e a nossa realidade social. E ele deu uma ênfase tão forte nisso que eu via que ali nascia tudo que eu tinha estudado de psicanálise, de analítica existencial, de Jung, de bioenergética, de Wilhelm Reich, de Freud e de outros terapeutas. Eu falei: espera um pouco, tem alguma coisa aqui que eu preciso voltar para uma leitura teológica e bíblica que poderia me ampliar toda a minha visão. E aí nasce um desejo profundo pelo terapêutico. Você lembra que eu já citei para vocês um outro texto que deu toda a fundamentação bíblica para isso, é o texto de Efésios. O texto de Efésios eu vou abordá-lo muito, porque para mim ele é uma chave teoterapêutica, que é Efésios 4, 22, 23, 24. No sentido quanto a velha maneira de viver é preciso remover. No versículo 23, é preciso renovar o espírito do entendimento, a mentalidade, a forma de pensar, e revestir do novo criado
por Deus, né, em Cristo. Então há uma possibilidade de nós termos nosso eu ser cada vez mais saudável e curável no Criador, no Autor da vida. Tudo é questão de mentalidade. Essa semana eu recebi isto de um grande amigo, cujo filho faz parte de um projeto da NASA, e isso me chamou muita atenção. Eu já tinha visto isso, mas nunca chamou tanta atenção como agora, e eu quero usar como ilustração. A NASA tem um pôster com uma mensagem sobre a abelha que diz o seguinte: olha o tamanho da abelha, olha o tamanho das asas da abelha. Ok? E o texto deles diz o seguinte: a aerodinâmica, aerodinamicamente, o corpo de uma abelha não é feito para voar. O bom é que a abelha não sabe disso. Em outras palavras, cientificamente, a abelha não poderia voar. Usando a mentalidade matemática física, não daria para uma abelha voar. A lei da física diz que uma abelha não pode voar. O princípio aerodinâmico diz que a amplitude de suas asas é muito pequena para conservar seu enorme corpo em voo, mas uma abelha não sabe. Ela não conhece nada sobre física, nem a sua lógica, e voa de qualquer maneira. Bem, aqui é uma mensagem para mim e para você. E eles escreveram o seguinte: isso é o que todos nós podemos fazer. Voar e prevalecer em cada instante diante de qualquer dificuldade e diante de qualquer circunstância, apesar do que disserem. E aqui uma mensagem que eles deixam, né? Sejam abelhas, não importa o tamanho das nossas asas, vamos desfrutar dos pólen da arte de viver, da arte de existir. Bem, até a psicoterapia é isto, uma questão de uma nova mentalidade. Eu tenho comigo que toda a Bíblia tem um projeto de mudar a mentalidade. Quer dizer, a Bíblia tem um alvo de que nós podemos ter uma nova mentalidade desde o início. Se você pega as escrituras, e aí já começa com o teoterapêutico, quando Deus pergunta a Adão, já no capítulo 3, logo depois da queda, onde estás? Quem é você? Onde você está? Então Deus começa com uma pergunta: onde você está? Identifique seu lugar, porque você precisa saber o ponto onde você está para saber onde você quer chegar. Interessante que a ciência hoje, principalmente o pessoal especialista em coaching, diz que é preciso sair do estado atual para o estado desejado. A primeira pergunta que Deus faz ao homem, ao ser humano, é: onde estás? Identifique onde você está. Interessante que ele dá uma desculpa, etc e tal, e Deus faz uma segunda pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Ele revela um problema e ele diz: quem foi que te disse? Quem foi que disse para você que você estava nu? Essa pergunta para mim é altamente terapêutica, porque eu poderia perguntar para você: quem foi que disse para você que você é ansioso? Quem foi que disse para você que você não tem futuro? Quem disse para você que você é um fracasso? Quem foi que disse para você que você estava nu? Essa é a primeira pergunta. Deus começa fazendo perguntas terapêuticas. Você consegue pegar isso agora? Você começa a entender que há um caráter terapêutico em todas as escrituras. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Teopsicoterapia, e aqui eu estou usando teopsicoterapia, é uma ciência inovadora.
teoterapia é uma ciência inovadora. Há momentos que você vai ver eu falando em teoterapia, outros momentos em teopsicoterapia. Por que eu faço essa distinção? Quando eu falo no psicoterapêutico, estou pensando mais no aspecto psicológico. Quando eu falo no teoterapêutico, eu falo na totalidade da vida. Mas tudo isso é fruto de mais de 4 décadas de pesquisa e prática. E eu quero dizer para você que tem mostrado eficaz e efetivo na ajuda de integração pessoal e humana em todas as áreas. E eu trabalho com pressupostos que vêm desde a psicoteologia, e quem trabalhou psicoteologia é Harold Ellens. Desenvolveu como um método e fomos desenvolvendo métodos. E a ideia é integrar, ajudar, agregar valor no tratado ou no trato do cuidado humano, né. É isso que é a chave de tudo que estamos falando aqui. Quer dizer, agregar valor no trato do cuidado humano. Quero ler novamente isso daqui. A psicoterapia é uma ciência inovadora, fruto de mais de 4 décadas de pesquisas e práticas, né? Tem se mostrado eficaz e efetivo na ajuda da integração pessoal e social. Então, o que vem? Advindo de projetos que foram desenvolvendo ao longo da vida com métodos que integrassem vários pressupostos básicos da psicologia, da psicanálise e de novas ciências que vão nascendo, como hoje a neurociência. E o alvo é agregar valor no trato do cuidado e do desenvolvimento do ser humano. Você me perguntaria o que é teopsicoterapia? É uma prática psicoterapêutica ou psicoterápica de ajuda humana, que integra várias categorias de ciências. E a teologia é fundamental, sim, mas é preciso ouvir a filosofia, é preciso entender a antropologia. Eu passei várias décadas da minha vida pensando na antropologia teológica, mas eu também queria estudar antropologia social, antropologia psicológica. Então, se você estudar a antropologia de Freud, você terá uma antropologia psicanalítica de Freud ou de Skinner, a psicologia mais comportamental ou analítica existencial. É preciso entender a própria psicologia como ciência que foi se desenvolvendo e continua a desenvolver-se. É preciso entender a sociologia e tudo isso integrando teologicamente. Quando a gente fala em psicanálise, cuidado para você não ficar preso a um período psicanalítico. Tem gente que quer ser excessivamente purista, e o próprio Freud alertou que a psicanálise era útil em algumas áreas, mas ela teria que desenvolver para poder atender outros tipos de pessoas com problemas. Bem, o fato é que nós todos estamos aprendendo como podemos viver e como podemos ser uma pessoa mais atuante no mundo contemporâneo. Então, a teologia é essa consciência integradora de tudo isso. E aqui eu vou citar Esdras Vasconcelos, que uma vez usou essa expressão num congresso. Ele diz o seguinte: o ser humano é um ser biológico, psicológico, sociológico, espiritual. E eu acrescentei mais uma palavra, com permissão acadêmica, ecológico. O ser humano
é uma verdade em que tudo está conectado com tudo. E sendo ele um catedrático em psicologia, ele disse: "Se o terapêutico não atingir essa totalidade do ser humano, ela está carente de alguma coisa. Tudo está conectado com tudo". Bem, a psicoterapia e a terapia, então a teoterapia, ela nasce desde a década de 70. Eu tenho os primeiros contatos com a psicanálise e principalmente com a análise transacional e o treinamento autógeno, exatamente em 1975. Eu começo a ter uma formação em psicanálise, em análise transacional e treinamento autógeno. A participação dos congressos foi fundamental para mim e eu já comecei a ter as primeiras leituras de olhar tudo isso, como integrar isso teologicamente. Foi na década de 80 que uma intensa prática mudou toda a minha vida, na prática psicoterapêutica e, ao mesmo tempo, buscando um sentido teológico. Não foi fácil no começo, e aí eu louvo a Deus por psicólogos que estavam trabalhando e psiquiatras trabalhando já com psicoterapia e teologia. Mas na década de 90 eu pude aprofundar mais cientificamente nisso e cresceu o diálogo com caminhos e veredas terapêuticas, acertos, erros, tentativas. E agora eu posso chegar para você e dizer assim: nasceu um processo teoterapêutico e é isso que eu quero passar para vocês. Você está pronto? Vamos pensar nisso claramente e avançar mais e mais, né? Como conhecer esse ser humano em todas estas dimensões? Vamos por parte, daqui a pouco a gente volta.